Então, os assuntos que a gente vai abordar hoje são alguns tópicos sobre eletromagnetismo e levando isso aí para o lado dos circuitos elétricos, que eu acho que todo mundo tem um pouco mais de familiaridade do que conceitos que às vezes são um pouco abstratos de eletromagnetismo. Ver como esses componentes parasitas que surgem aí nas geometrias da placa circuito impresso, como elas se manifestam e como evitar efeitos. E, ao final, lá a gente vai ver até como adicionar alguns capacitores de desacoplamento que lidam e ajudam a gente a se livrar desses efeitos. Todo o fundamento do eletromagnetismo está em torno dessas quatro equações que resumem de uma forma bastante bonita os efeitos e a relação entre os campos elétricos e magnéticos. Eu chamo a atenção principalmente para as últimas duas, que relacionam aqui um campo elétrico com a variação de um campo eletromagnético no tempo e a intensidade de um campo magnético com a variação do campo elétrico no tempo. Esses aqui são os dois fatores principais que falam sobre efeitos dinâmicos num, numa placa de circuito impresso que nos preocupa, na verdade. Eu resumi aqui embaixo em outras duas formas de representar esses mesmos componentes, mas basicamente o que a lei modificada de Ampère nos diz é que a integral sobre um caminho fechado aqui do campo magnético pode ser resultado da derivada do campo elétrico no tempo. Quer dizer, uma variação do campo elétrico no tempo causa um campo magnético e sentido oposto também. Essa equação sofre os efeitos nos dois sentidos, né? E o que nos diz aí, principalmente, que sinais com alta frequência, quanto maior a frequência, maior a derivada do campo elétrico no tempo, maior a intensidade dos campos magnéticos produzidos. E no sentido contrário, na lei de Faraday, ele também indica a mesma coisa, que também campos magnéticos variando no tempo, que são resultado de correntes com essa variação de ampere por segundo bastante grande também, eles também induzem campos elétricos. Essa relação, que é mútua, né, e segue nos dois sentidos, ela é bem interessante e é mais legal a gente, de repente, abordar ela diretamente em como isso poderia ser representado na forma de componentes eletrônicos. Basicamente tem a ver com transformadores e capacitores. Entendendo os efeitos dos componentes de circuito que representariam aqueles efeitos daquelas equações ali. Existem efeitos de proximidade, muitas vezes são referidos como crosstalk, e a gente vai ver mais abaixo também o que é isso aí, que são como sinais próximos, fisicamente, interferem uns nos outros. Isso a gente consegue justificar muito bem pelo fato de que quaisquer dois condutores, ou até mesmo materiais isolantes próximos, eles sofrem de um acoplamento por meio de acoplamento capacitivo, bem intenso, que é o que a gente vê aqui embaixo na figura da esquerda. Não importa o quão distantes estejam, ou as dimensões desses componentes, eles sempre sofrem acoplamento capacitivo, mas, obviamente, componentes muito próximos de uma placa de circuito impresso, às vezes condutores que estão aí a 1 milímetro ou menos de 1 milímetro um do outro, eles sofrem esse efeito capacitivo, começa a ficar mais pronunciado. E a gente consegue perceber que o efeito com a frequência, por meio aqui da reatância capacitiva, é exatamente que com o aumento da frequência, reduz a reatância daquele capacitor ali. E o que isso nos indica? Para frequências muito altas, aquilo ali é um caminho de baixa impedância. E pode, inclusive, se considerar que para frequências bastante altas, isso aqui é quase um curto-circuito, uma vez que a reatância capacitiva seja bastante pequena. E que o sinal vai, vamos dizer, pular de uma trilha para outra da placa quando elas forem muito próximas. E é exatamente o que acontece principalmente quando se tem sinais que trafegam por um comprimento razoável da placa a uma distância muito pequena um do outro. Então, se eles ficam, quanto maior é essa área em comum em que surge o efeito capacitivo entre dois condutores, maior a tensão induzida por eles. E o circuito equivalente fica como sendo esse aqui embaixo. Um sinal de origem que é percorrido principalmente por grandes derivadas de tensões no tempo, conforme está aqui, variação de tensão no tempo, mesmo que uma capacitância seja muito pequena entre eles, na ordem de picofarads, menos que nanofarads, sem dúvida alguma, picofarads,
Para uma determinada frequência, ela pode começar a se tornar significante porque a variação da tensão no tempo é bastante alta, fazendo com que reduza essa reatância capacitiva do capacitor e induza tensões em outros componentes aí próximos. Então, o nosso inimigo aí são as grandes variações de tensão no tempo. E é bastante difícil até mesmo simular esse tipo de efeito. Então, a gente vai fazer o projeto muitas vezes guiado por boas práticas e sem ter certeza da ordem de grandeza de como esses efeitos vão surgir até a gente fabricar isso aqui e conseguir medir na prática. Existem formas de simular isso, existem análises aí no domínio eletromagnético, existem análises também realizadas usando elementos finitos, em que se simulam os vários componentes, comportamentos elétricos e magnéticos deles, para se ter uma base mais firme na hora do projeto. Mas isso é bem computacionalmente custoso e essas ferramentas são bastante complexas para se avaliar em qualquer tipo de PCB que a gente for fabricar. Mas seguindo boas práticas, a gente consegue se livrar de boa parte desses efeitos. Também existe o acoplamento magnético entre esses mesmos componentes, porque além do efeito da variação do campo elétrico no tempo, também condutores próximos sofrem acoplamento indutivo entre eles, que é, de fato, minimamente, mesmo que não sejam condutores muito próximos, pode ser afastado de alguns centímetros até, eles podem sofrer eles podem compartilhar um pequeno quantia de fluxo magnético. Então, a corrente que passa pelo condutor 1, aqui nesse caso, ela gera um campo magnético em torno desses condutores que, em alguma quantidade, vai estar acoplado também no condutor 2. Eu não concordo 100% com a forma que está essa representação aqui desse transformador, mas isso aqui tem finalidade didática, então o que acontece aqui é que, de fato, para altas frequências, é válido esse modelo aqui, que mostra que a corrente corrente alternada circulando no condutor 1 vai induzir uma pequena tensão no condutor 2 de acordo com o fator de acoplamento entre eles. Claramente, dois condutores muito próximos e com uma grande extensão em que eles se mantenham próximos, têm um acoplamento magnético mais forte. Isso aqui nunca vai acontecer um acoplamento magnético tão forte quanto se tem dentro de um transformador de fato, que pode chegar aí a quase 100%, quando se compartilha um núcleo magnético. No nosso caso aqui, os nossos condutores não estão sujeitos a um núcleo magnético próximo aí que reforce esse acoplamento. Mas mesmo assim, quando se tem sinais com níveis de corrente elevados e outros condutores próximos em que o sinal tem uma amplitude muito pequena, isso pode ser bastante significante. Principalmente naqueles momentos de comutação entre circuitos em que tem grandes variações de corrente no tempo. Agora, um outro efeito, que não tem a ver com a proximidade, mas tem a ver com a extensão do condutor, é bastante mais pronunciado, é o efeito da impedância no caminho de um condutor. Basicamente, a gente observa a reatância indutiva. Também tem um elemento resistivo aqui, que a gente vai ver mais abaixo, mas uma parte muito significante é a reatância indutiva. E a reatância indutiva, oposto da capacitiva, ela cresce com a frequência, né? Isso quer nos dizer o quê? Quanto maior o comprimento de qualquer trilha, ou qualquer condutor, maior a reatância indutiva dela. Mas a gente vai ver que tem formas de lidar com isso aí. Tem formas de escolher o nosso dimensionamento para reduzir a indutância, sempre que a gente tenha recursos disponíveis, que é mais espaço na placa. O último, só para não ser esquecido também, essa impedância no caminho de um sinal também é afetada pela resistência próxima dele. Como é que a gente analisa esses parasitas ligados às geometrias da PCB? Pode-se construir um modelo aí de linha de transmissão em que cada pequena fração de uma trilha ela vai ter uma pequena resistência, uma pequena indutância, um capacitor atrelado. E dividindo qualquer trilha aí, ou qualquer condutor em várias partes pequenas, a gente poderia montar uma linha de transmissão em que isso aqui se estende em infinitas partes. Isso aqui é bem útil para analisar comportamento aí em radiofrequência e altíssimas frequências. Mas na nossa prática, em que a gente trabalha com circuitos em um regime de quase estática, para frequências mais baixas, a gente não se preocupa tanto assim com o tempo de propagação do sinal e com esse desvio pequeno de fase que vai surgir dentro de um circuito nosso.
Mas para se atingir uma maior rigorosidade, poderia se fracionar ela dessa forma. E de qualquer forma, para entender os efeitos, é interessante saber que a gente pode dividir em pequenos pedacinhos e ter somado pequenas resistências com pequenas indutâncias, e que todo momento vai existir capacitâncias atreladas tanto a planos de terra, de referência, alimentação ou para outros condutores próximos também. Quais são os efeitos, então, que surgem nessas nossas geometrias que a gente está fabricando, que a gente vai fabricar para uma placa de circuito impresso? Primeiros efeitos a gente pode considerar, e aqui não vai seguir uma sequência tão linear, que é a capacitância entre as trilhas e planos de alimentação à Terra. Aquelas capacitâncias ali, que estão representadas ali embaixo, elas causam tanto atraso na propagação do sinal e também, por meio das resistências associadas, o efeito tipo RC, que é criar um polo na função de transferência da própria trilha. Então, um certo condutor lá dentro, ele vai ter um polo da máxima frequência que vai transitar por ele sem ser atenuada. Isso aqui fisicamente é limitado, não tem como evitar, isso vai sempre acontecer. Sempre vão existir geometrias próximas, as quais estão acopladas por efeito capacitivo, em qualquer trilha, e sempre vão existir resistências nas trilhas, porque o cobre tem uma condutividade finita. Então sempre vai existir polos ligados aí. Se o circuito for dimensionado da forma correta, esses polos sempre vão estar em frequências muito mais altas do que as frequências que eu estou processando no circuito, e eu vou dimensionar os filtros no meu próprio circuito, eu vou adicionar componentes passivos ali, como capacitores e resistores e amplificadores como filtro, que reduzem a banda de frequências do sinal a muito menos do que o que é limitado pelas próprias trilhas e pelas próprias geometrias. Mas pode acontecer em um caso se eu dimensionar elas muito ruim, de forma muito ruim, que talvez eu vou ver isso aí em poucos megahertz, esses efeitos. Qual é o efeito daquelas indutâncias que surgem e ficam em série com a trilha? O principal efeito, e que é bem aparente, é ressonâncias. Muitas vezes eu posso não ter um componente indutivo explícito aqui, eu posso não ter adicionado nada no meu circuito para ter comportamento indutor, mas eu vejo uma certa ondulação lá, oscilação, ela pode ser relacionada com as indutâncias das próprias trilhas em série. Além de, claro, colaborar também com o atraso da propagação dos sinais lá dentro. O que é obrigatório aí para se descobrir, para se dimensionar essas componentes ou para se tratar elas? É entender as características do substrato na qual a placa está sendo construída, que são aquelas folhas de cobre e aquele isolante que está no meio. Qual é a espessura da camada de cobre que tem em cima de uma PCB? Para a gente ter uma ideia, aqui embaixo está um diagrama que mostra um corte. É como se aqui ao centro, essa aqui é uma trilha, ela estivesse saindo da tela do computador ou da tela que vocês estão assistindo essa aula. A placa mais comum que a gente tem por aí, que é de 1 oz ou 1 oz por pé quadrado de área, ela diz que para cada pé quadrado de área tem 28,3495 gramas, que corresponde a 1 oz, de cobre. Se a gente for levar para unidades métricas aqui, dá 305 gramas por metro quadrado de cobre. Pensando que o cobre é muito mais denso que papel, isso aqui dá uma camada bastante fina de cobre, para a gente ter uma ideia das dimensões disso aqui. Quer dizer que essa espessura T aqui, ó, dessa trilha que vai estar desenhada em cima, ela tem 35 micrômetros só de altura, que, como referência, dá em torno de um terço de um fio de cabelo, um terço do diâmetro de um fio de cabelo. Isso aqui considerando essa placa de 1 oz. A gente consegue placas com maiores densidades aí, com cobre de espessura maior, e obviamente vão ter características diferentes elétricas também, como essas de 2 oz. Consegue lidar com maiores níveis de corrente, por exemplo. E já a espessura do laminado que está aqui no centro, que é aqui o isolante, né? Essa altura H, fica entre 0,4 e 2,4 milímetros. Porque isso vai ser representativo agora. A espessura do laminado tem muito a ver com capacitância e também com indutância resultante, nossos condutores. E as características aqui de largura da trilha W e espessura dela, T, que a gente já viu aqui em cima, tem a ver muito com a resistência resultante. Aqui eu tenho resumido
e que a gente provavelmente veja em eletromagnetismo, todos que viram, pelo menos até aqui, é uma coisa que é fácil de se ver e se entender, que a resistência total de um condutor é a resistividade do material vezes o comprimento dele, que é a dimensão perpendicular à tela que nós estamos enxergando aqui, nós não vemos a dimensão comprimento, dividido pela largura vezes a espessura, que é basicamente largura vezes espessura, é essa área que nós enxergamos aqui de amarelo, largura vezes espessura. Quer dizer, quanto maior essa área, menor a resistência total de um condutor. Isso nos explica por quê. Eu quero uma menor resistência do condutor, eu posso pegar uma placa que tem uma espessura maior de camada de cobre, que a gente viu lá em cima, que a espessura está na casa dos micrômetros, aí, dezenas de micrômetros, pegando uma placa com maior densidade de cobre por área, maior número de osas lá, eu tenho uma maior espessura, ou eu posso dimensionar minha trilha, que é uma liberdade que eu tenho durante o projeto, para ser mais larga sempre. Então eu posso dimensionar minha trilha para ser mais larga, não só por regras de projeto, que o fabricante não garante a fabricação dela com uma largura muito pequena, mas também pensando em reduzir a resistência dela. E a resistividade do cobre é uma constante, que depende só do material, eu não tenho como brigar contra isso, né? Outra forma de se olhar para essa resistência, que não é só para essa equação aqui, que eu vou ter que calcular a área da secção do condutor e resistividade por esse cálculo, é um método chamado cálculo usando a resistência de folha, ou sheet resistance. Basicamente, esse método usa uma abstração bem interessante, que é, se a gente olhar por baixo aqui nesse desenho, tem um pedaço do layout de uma placa, e nessa camada aqui de cima eu sobrepus vários quadrados aqui nessa camada, e mais ou menos desenhei todo o caminho da trilha por meio de quadrados. E a resistência total que vai ter essa trilha é o número de quadrados vezes a resistência de folha do material. O que tem a ver a resistência de folha? A resistência de folha, ela abstrai aqui a espessura e a largura e comprimento do condutor, comprimento é a dimensão que a gente não enxerga aqui, L, eles formam um quadrado. Ó, W e L formam um quadrado. Se a gente olhar um pequeno quadrado aqui de baixo, pegar ele para analisar, W é a dimensão perpendicular à trilha. Aqui, e L, o comprimento, estaria no mesmo sentido da trilha. O que isso nos indica? Qualquer quadrado feito fabricado sobre aquela mesma superfície, com aquela mesma espessura e aquele mesmo material, qualquer quadrado tem a mesma resistência, se pegar olhando entre dois extremos dele, entre duas laterais. Então, se eu fizer uma trilha grande, mais larga, ela vai precisar de menos quadrados para completar a trilha. Se a gente fizer uma trilha bem estreita, esses quadrados vão ser todos menores, então vão resultar em mais quadrados para cobrir todo o comprimento da trilha. Não sei se isso parece óbvio para vocês. O único detalhe aqui, a única excepcionalidade nesse método é que as curvas a gente considera que tem em torno de um terço da resistência da resistência de folha. Então, numa curva aqui, de 45 não diz aqui, mas uma curva de 90 graus teria em torno de um terço da resistividade de um quadrado mesmo, ou resistividade de folha. Veja numa análise aqui. Esse é um método que simplifica e abstrai aquelas variáveis lá de cima. A resistência de folha típica para uma PCB de 1 oz de densidade de cobre à superfície é em torno de 0,5 miliohm por quadrado. Então, se eu tiver uma trilha longa e estreita, vamos dizer aqui, eu estou rabiscando aqui o que seria uma trilha longa e estreita. Eu vou dividir ela em n quadrados, desde que cada quadrado tenha o comprimento igual à largura da trilha naquela região. Eu conto o número de quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadrados, e multiplico pela resistência de folha. 14 quadrados vezes 0,5 miliohm por quadrado dá 7 miliohm. Então, uma trilha com uma relação de 14 vezes o comprimento do que é a largura, que é o resultado de 14 quadrados em sequência, tem em torno de 7 miliohm. Ah, mas agora volta na prática lá e pega qualquer uma das trilhas mais longas que você tem na placa de vocês, provavelmente no projeto 2, que a gente usou larguras de trilhas bem pequenas aí. Uma trilha que tenha, vamos dizer, 10 centímetros. 10 centímetros.
que são 100 milímetros, né? Um exemplo. E que vocês tenham usado 0,1 milímetro de largura da trilha, que é essa dimensão aqui. Vocês tenham usado 0,1 milímetro. Porque afinal, vocês querem uma placa compacta, né? E 100 milímetros, 10 centímetros de comprimento. Isso dá uma relação de 1000 para 1. Ou seja, vou ter 1000 quadrados de comprimento aquela trilha, porque cada quadrado vai ter que ter a lateral 0,1 milímetro, que é a largura da trilha. 1000 para 1. 1000 quadrados vezes 0,5 miliohm. Isso aqui já dá 0,5 ohm. Vejam nessa trilha aqui excepcional, de 10 centímetros por 0,1 milímetro. Isso aqui dá 0,5 ohm, que já é uma resistência considerável, para você considerar aí, né, no meu circuito. Ficou claro qual é a ideia da abstração de usar essa resistência de folha com o cálculo da resistência? É bem mais fácil do que ficar olhando para todas aquelas dimensões lá em cima e já tem um valor bem chave aqui, ó, 0,5 miliohm para 1 oz. Obviamente, com a placa com 2 oz, dobro da espessura do cobre, vai ter 0,25 miliohm. Vai cair pela metade a resistência do quadrado por ter a espessura da camada de cobre o dobro. Bueno, e qual vai ser o efeito dessa resistência dos condutores, então? Ao mesmo tempo que a resistência vai causar uma queda de tensão, que é algo óbvio do ponto de vista de circuitos também, né? Ela também vai gerar um aquecimento na placa, na superfície da placa. Aqui entra agora uma decisão de projeto e que pode influenciar a confiabilidade do sistema como um todo, que é quanto eu vou permitir que aumente a temperatura desse meu condutor ou da superfície da placa durante a operação. Essa tabelinha de cima traz aqui alguns valores para a gente ter uma referência, que é qual a corrente que circula por um condutor, ou a corrente que eu vou projetar ele, qual é a largura da trilha em 1000, que é em milésimos de polegada, e qual a largura em milímetro aqui, que já está convertida para o que a gente está mais acostumado. Essa tabela aqui é feita para permitir um aumento de temperatura de 10 graus Celsius da superfície, quando percorrido pelaquela corrente de 1 ampere. E é uma estimativa, isso aqui não contempla todas as variáveis do nosso problema, mas pode nos servir como uma referência. Vejam bem aqui, um condutor de 0,25 milímetros percorrido por 1 ampere, de largura 0,5 milímetros percorrido por 1 ampere, eu só falo do aquecimento, não estou nem falando da resistência resultante. Estou dizendo que ele vai aquecer 10 graus Celsius acima da temperatura própria do restante do circuito. Já um mesmo condutor de 2,7 milímetros de largura, 2,8, percorrido por 5 amperes, vai ter o mesmo aumento de temperatura. Essa relação de potência dissipada, lembrem-se que ela é proporcional ao quadrado da corrente que percorre o condutor. Essa análise aqui fecha para só um aumento de temperatura, 10 graus Celsius permitido. Mas se eu permitir um aumento de temperatura maior, o ábaco de baixo aqui nos dá uma visão mais completa, que é, infelizmente aqui embaixo a largura do condutor está em polegadas, né? Mas a gente consegue relacionar aqui 2,5 milímetros a 0,1 polegadas como referência aqui, 2,5 milímetros, mas permitindo um aumento maior de temperatura da placa, de até 100 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente for 30 graus Celsius, vai estar 130 graus Celsius operando aquela trilha. 2,5 milímetros você consegue até mesmo em torno de 13 amperes por essa estimativa aqui. Mas não é uma prática muito interessante se permitir operar 130, 140 graus Celsius a PCB. Então, é mais interessante se optar, no caso, uma trilha percorrida pelos mesmos 13 amperes, se eu optar por um aumento na temperatura somente de 30 graus Celsius aqui, que é bem razoável, você vai ter que usar uma trilha que tenha o dobro, mais um pouquinho aqui, 0,22 polegadas, no mínimo, a largura dela. Até que corresponde 0,22 polegadas, pensando em projetar ela aqui nesse ponto. 0,22 vezes 25,4 milímetros, 5,5 milímetros de largura, a mesma trilha para os mesmos 13 amperes aqui.
aproximadamente, projetando para esse ponto aqui. Então existem ábacos aí para nos ajudar nesse cálculo e para ter uma estimativa. Lembrem-se que isso aqui é só um dos efeitos, o aquecimento. Eu nem falei sobre a possibilidade disso aqui influenciar no comportamento elétrico do circuito, porque a resistência resultante dessa trilha ser bastante grande, dependendo do comprimento dela. Então aqui a gente só falou sobre os efeitos da resistência até agora. Mas agora entra uma questão dinâmica e falando dos efeitos da indutância dos componentes. A gente pode até ter uma expressão aqui para estimar a indutância em função da altura entre o plano de terra e o condutor, em função da largura da trilha e da espessura da trilha. Vejam novamente que W e T, que representam a área, se fizer o produto entre eles, né? Se fosse o produto, seria a área da seção do condutor, eles estão no denominador. O que nos interessa aqui é quanto maior o H, que é a distância entre os condutores aqui, ó, entre o condutor de terra aqui, que funciona como um plano de retorno do sinal, e o condutor de fato, que eu estou analisando, quanto maior ele, cresce, conforme o logaritmo neperiano, a indutância. Mas o que nos interessa provavelmente vai ser fixa essa distância aqui, esse H, de acordo com a espessura da placa ou de acordo com a distância entre as várias camadas da placa. Pode ser uma distância bastante pequena, até. Mas o que nós temos liberdade de fazer no nosso projeto é mexer no W, fazer trilhas mais largas. E no caso, como a gente está no denominador, a gente consegue reduzir a indutância. Então, olhando para essas duas variáveis, principalmente H e W, as coordenadas são trilhas mais largas têm menor indutância, porque o W está no denominador. E se a gente quiser diminuir mais ainda a indutância, a gente pode optar por botar os condutores de retorno nas camadas mais próximas a esse condutor aqui. Eu quero dizer, uma placa que tenha não só 2 camadas, mas que tenha 4 camadas, eu posso optar por pegar a camada de cima e a primeira adjacente a ela, para minimizar o H, para botar o caminho de retorno dessa corrente que circula pelo W, pelo condutor que está sendo analisado. Porque toda corrente circula num caminho fechado. A gente aprendeu isso aí pela lei de Kirchhoff, uma análise quase tática do circuito. Então, escolhendo as camadas mais próximas ao condutor, eu minimizo o H, minimizo a indutância, e fazendo um condutor mais largo, eu também diminuo a indutância, já que a espessura da placa não é uma variável que se consegue tratar por projeto. Ainda assim, escolhendo a placa com maior espessura, 2 Os, 3 Os de densidade de cobre, eu também consigo reduzir as indutâncias. Então, é isso que eu espero de vocês, que a gente observe quais variáveis da minha geometria optar para reduzir essas indutâncias. O que mais também é muito pertinente? As vias entre as camadas. Vias entre as camadas também são condutores, também são percorridos por corrente e também representam indutâncias. O que é mais interessante, se vocês forem pensar, é que muitas vezes a espessura da placa pode ser na ordem de 2 milímetros e ela pode ter uma ordem de grandeza comparável com o comprimento da trilha, inclusive, dependendo da geometria que vocês estão desenhando. Então ela também tem uma determinada indutância. E aqui um valor-chave, só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza. Uma via de 0,4 milímetros de diâmetro, que é uma via bastante pequena aí, com 1,6 milímetros de comprimento, que é por uma espessura da placa de 1,6 milímetros, tem 1,2 nanohenry. Se vocês botarem isso aqui, esse 1,2 nanohenry aqui, e simular, vamos dizer, 2 vias, e em algum circuito do sinal de potência de vocês conseguem perceber na simulação já o efeito de uma via num determinado sinal. Não estou dizendo para vocês que tem que se fazer simulação considerando todos os parasitas e calculando tudo nos mínimos detalhes, mas sinais com maior sensibilidade, que são percorridos por maiores níveis de corrente ou com mais alta frequência, vamos evitar de botar vias neles sem necessidade. Vamos tentar manter esses sinais protegidos para que eles passem sempre e conectem sempre componentes da mesma camada para evitar de inserir mais vias que inserem mais indutância nesse nosso caminho. Esses são os efeitos de indutância que principalmente vão ficar em série, então, com o condutor, né? Que seriam esses efeitos aqui, se a gente fosse olhar nessa nossa modelagem simplificada aqui, componentes que vão em série,
componentes vão em série em indutância, assim como também o resistivo também seria modulado como algo que vai em série com o caminho. Agora a gente vai dar uma olhada como é que se estimar ou quais variáveis que influenciam no acoplamento capacitivo entre essas partes do circuito. Se a gente for querer estimar isso aqui, tem uma baita de uma expressão zona também, né? Que tem aqui a permissividade elétrica do material, alguns fatores de conversão aqui. Mas o que é interessante observar? Cuidado agora, o logaritmo neperiano está no denominador. Quer dizer o quê? Se o logaritmo neperiano cresce, decresce a capacitância. Então, para reduzir uma capacitância, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o H. H é a distância entre um condutor de retorno ou um plano de tensão de referência aqui e o nosso condutor alvo da nossa análise, H. Aumentando o H, quer dizer, não usando as camadas condutoras próximas do nosso condutor que nós estamos analisando, vai diminuir o acoplamento capacitivo entre ele e aquele plano. Obviamente, se uma parte da placa tiver somente um condutor, ele não tem acoplamento capacitivo com nada embaixo. Ele ainda vai ter acoplamento capacitivo com outros componentes próximos, mas certamente ele vai ser menos significante porque a área englobada aqui por esses componentes parasitas capacitivos são muito maiores com um plano que passa embaixo dele do que com outros condutores lateralmente. O que mais a gente pode escolher aqui? Nesse nosso caso, como nossa espessura da trilha é aproximadamente constante, definido lá pela escolha do substrato no qual está sendo fabricado, a gente não consegue lidar, nível de projeto, muito com ela. Mas a gente consegue lidar com a largura da trilha. Nesse caso, aumenta o W, diminui o logaritmo neperiano, aumenta a capacitância gerada, que faz muito sentido. Quanto mais larga essa trilha, maior a área em comum aqui, na qual as cargas vão ser polarizadas durante a variação da tensão que percorre esse condutor W, então maior a capacitância. Então vejam que aqui vai no sentido oposto. Como esse formato desse logaritmo neperiano, comparando aqui a expressão da capacitância com a expressão lá em cima usada para indutância, quando eu aumento o W para reduzir a indutância de uma trilha, o aumento do W aumenta a capacitância daquela trilha. Quando eu mexo no H e escolho componentes que sejam mais próximos para reduzir a indutância, o H está aqui. Se eu escolher um H menor tamanho do logaritmo neperiano, aumenta a capacitância parasita. Então é uma faca de dois gumes aí. Eu não tenho uma solução ótima para os dois. Eu posso tentar estimar esses valores aqui e ver as geometrias aí que minimizam ao mesmo tempo a indutância e capacitâncias. Mas é interessante saber em quais desses valores se concentrar. Talvez em um sinal, um condutor que tem a natureza de sinal, que não é percorrido por alta corrente, faça sentido eu só me preocupar com a capacitância dele. Um condutorzinho lá na parte de instrumentação que é percorrido por microamperes. Não vou me preocupar muito com indutância, me preocupo com capacitância. E olho principalmente para essa questão da largura e das camadas adjacentes mais próximas para evitar outras camadas condutores próximas. Já se é um condutor de potência, provavelmente eu vou querer fazer ele mais curto para reduzir a resistência, para reduzir o aquecimento e a queda de tensão. Também eu vou fazer ele mais largo para também reduzir a indutância. Então fica a dica aí de como usar esse tipo de consideração que a gente está vendo até aqui. Capacitância não é tudo mal. A capacitância também pode ser boa para nós, nesse caso aqui. Eu posso querer que o acoplamento entre partes do meu circuito sirva como caminho de retorno para componentes de alta frequência, já que a impedância ou a reatância capacitiva desse acoplamento capacitivo, mesmo que meio fraco aí, ela cai com a frequência, eu posso botar grandes áreas da minha placa cobertas de cobre dos dois lados e aproveitar esse pequeno acoplamento capacitivo que vai surgir aí, que, se eu for estimar isso aqui, não é grande coisa, são poucos picofarads vezes a área dividido pela espessura da placa. Ele pode servir como um caminho para as componentes de alta frequência, ou pode servir, pode chamar de uma forma mais grosseira, para estabilizar a tensão entre esses dois planos. Que a gente vai ver mais embaixo que quando
houverem parasitas na nossa placa, a gente quiser considerar, a gente pode botar capacitores para estabilizar essa tensão, para ser um caminho de retorno para componentes de alta frequência. Mas então não é de todo mal. Essa capacitância pode ser usada de forma útil também. Embora que dedicar uma parte da placa só para fazer um capacitor para usar esse efeito capacitivo aqui é super ineficiente, porque afinal eu preciso de vários centímetros quadrados para ter a mesma capacitância que o menor capacitorzinho de poucos nanofarads, o menor tamanho de encapsulamento poderia ter se eu quisesse botar algum capacitor ali. Mas saibam que, olha, entre ter uma parte da área sobrando e usar esse efeito capacitivo ou não usar, prefiro usar então, principalmente para interconectar planos de alimentação. Não foi o nosso foco principal até aqui, mas a gente pode fazer uma estimativa do tempo de atraso na propagação de sinais por meio dessa expressão, que nos dá o tempo de atraso em picosegundos por centímetro de condutor, considerando aí a indutância desse condutor e a capacitância em picofarads desse condutor. Vejam que tem uma constante aqui na frente de adaptação entre esses valores, mas picosegundos por centímetro. Cuidado, esses valores aqui podem, já que são em nanohenry e picofarads, podem crescer bastante, valor aqui dentro, então picosegundos pode tranquilamente passar para centenas de nanosegundos aí, multiplicando pelo comprimento de uma trilha. Então, é possível se estimar esse tempo de propagação, mas também é uma estimativa que é limitada a poucas variáveis, né? Então não se espera uma grande precisão. Lá no início, eu falei, olha, tem um negócio chamado crosstalk, que é influência entre partes de uma PCB, entre várias trilhas ou entre alimentação e alguma trilha de condutor. E vamos dar uma olhadinha aqui em detalhes como é que esse crosstalk se manifesta, porque ele vai ser uma grande preocupação, na verdade. Inclusive nesse projeto de vocês atual, o projeto 13, isso vai ser uma preocupação. Eu nem sempre quero que os condutores estejam acoplados no circuito. Isso tem a ver com acoplamento magnético entre as partes e capacitâncias também, acoplamento capacitivo entre elas. Como é que isso acontece? O campo elétrico tem a ver com o acoplamento capacitivo. Quanto mais próximos os componentes e mais próximos também aqui embaixo, eu estou vendo com camadas adjacentes de condutor, maior essa área em que o campo elétrico é forte e maior então a componente capacitiva representada ali como um elemento parasita. Isso se manifesta muito com condutores longos e que estão muito próximos ao longo de toda a extensão deles. Como é que se consegue blindar de forma que um condutor não influencie o outro? Eu vou ter que dar mais um zoom aqui para a gente conseguir enxergar. É comum, entre dois condutores, se adicionar uma linha de terra ou um plano de referência. Por que isso? Um condutor pode carregar um sinal com uma componente harmônica em alta frequência, em vez de ele se acoplar diretamente por acoplamento capacitivo parasita com outro condutor, ele se acopla com um plano de terra. Ah, tem uma componente parasita naquele condutor, olhando o condutor 1 aqui em cima, entre 1 e 2. Isso pode ser indesejado? Pode sim. Mas ainda assim é menos indesejado do que se aquele condutor 1 passasse sinal para o condutor de baixo aqui, 3 e 4. Então, se adicionar um plano no meio, um pedaço de plano de referência no meio, blinda de forma que não haja acoplamento capacitivo direto entre um condutor e outro, mas haja com o terra que está no meio. É menos prejudicial você injetar uma pequena quantidade de componente por meio das correntes de deslocamentos nos capacitores parasitas. É melhor injetar lá no terra do que injetar no outro condutor e causar uma interferência mútua dentro do próprio sistema. Professor, Sim, Juliano. o que são aqueles pontos pretos ali? Aqui, Uhum. Não, na parte da figura, na figura acima. eu acho que é só uma representação para medida do comprimento dele aqui. Desculpa, eu não botei uma figura com maior resolução porque eu não achei que isso é tão importante a leitura disso aqui. Ah, tá. Eu pensei que seriam tipo vias aí que estariam sendo utilizadas, assim. É uma após a outra. Pode ser que sejam sim. É interessante, claro, tu ter uma menor indutância possível nesse caminho que liga o terra até ali. Poderiam ser vias, sim. Por isso é uma trilha de vias, até, inclusive isso aí, né? Que ligasse um Hum, plano de terra embaixo com os condutores na camada de cima. Faz sentido o que você me
Me fala aí. Entendi. Mas eu não sei. Desculpa, eu realmente não achei que fosse tão importante ler isso aqui e não botei numa resolução maior essa figura. Uhum. Obrigado. Além do mais, olhando agora para o efeito de acoplamento magnético entre os dois componentes, e também representado aqui pela. O acoplamento magnético também envolve, não essa figura de baixo, também envolve os dois componentes, um no campo magnético do outro. Apesar da intensidade desse campo magnético ela decair com a distância, eles sempre vão estar influenciando um ao outro. Nesse caso, também pode-se utilizar uma blindagem desse esquema, se botar um pano de terra no meio, mas só no caso de que você permita uma circulação de corrente numa malha fechada para tentar blindar o fato desse campo magnético sair de lá, sair do primeiro condutor aqui. Eu estou representando, como está aqui embaixo com os campos magnéticos, é como se o condutor agressor, o que está gerando o estímulo indesejado, fosse vermelho, né? Nesse caso aqui. E blindar para um acoplamento capacitivo, basta eu botar uma trilha ali no meio que tem uma baixa resistência, baixa indutância, conectando ela ao terra. Já vai evitar que o acoplamento capacitivo seja direto entre os dois componentes. Mas a blindagem para um campo magnético é mais difícil. E teria que cercar todo o condutor agressor, que seria o condutor vermelho, por camadas bastante condutivas, tanto em cima quanto embaixo e quanto nas laterais. Provavelmente preencher de vias nas laterais dele e seria cercar todo o condutor agressor aqui por uma camada condutiva nas três dimensões, né? Não só nesse mesmo plano, como no plano de cima, como no plano de baixo, para se evitar que o campo magnético saia dele e se acople com componentes próximos. Então, blindagem para evitar a interferência magnética é um pouco mais complicada. Basicamente, o que a gente consegue lidar muito fácil na projeto PCB é afastar os componentes. Isso já vai diminuir bastante o acoplamento magnético. Essa figura pode ter ficado mal posicionada, mas ela exemplifica esse efeito aqui, ó, do acoplamento do campo elétrico aqui de cima, ok? Que quando existem dois condutores próximos e existem variações na tensão de um dos condutores bastante abruptas, que representam valores altos de dVdt aqui, variação de tensão no tempo, as componentes parasitas que estão aqui no meio, mesmo que os componentes estejam afastados na distância d, elas são maiores quanto maior o comprimento do condutor, sem dúvida nenhuma, maior a área comum entre eles que eles compartilham por parasita, mas para um dVdt alto, mesmo trilhas próximas podem ser bastante significantes. E isso faz, e de fato isso é bem observável, que se induzam correntes no segundo condutor exatamente nos tempos de transição de um condutor, ele causa picos de corrente no outro condutor no outro lado. A gente pode observar que esse sinal aqui, voltage in, se eu passasse ele por um filtro passa alta, seria exatamente esse formato da corrente que surge no outro lado. Que é exatamente isso. Nas derivadas do sinal, ele aparece no outro lado. Quando o sinal tem tensão contínua, não passa exatamente nada para o outro lado. É zero a corrente induzida do outro lado, que é o efeito do transformador, né? Mas aqui com o acoplamento, apesar de ser fraco, se a natureza dos sinais é diferente, um é um sinal de potência com alta corrente e outro é um sinal com alta impedância, por exemplo, lá no meio da instrumentação, isso pode ser bastante significativo e prejudicar bastante o desempenho do nosso circuito. Aqui nós estamos falando sobre componentes entre dois condutores, né, de acoplamento. Mas existe uma forma de se analisar aqui, que é olhar para o caminho de retorno da corrente, que isso aqui é bastante importante. Isso aqui já vi problema, já presenciei, já cometi esse erro várias vezes também. Que é, toda corrente elétrica ela circula em caminhos fechados, né? Eu já comentei antes lá. A gente é refém da lei das malhas de Noether e Kirchhoff. Mas se a gente for procurar o caminho fechado de circulação de uma corrente, como está nesse exemplo aqui, ele é bem interessante, vejam bem. Esse amplificador aqui, ele pode fornecer pulsos de corrente positivos na saída, como está indicado pelas setinhas azuis aqui. No momento que ele fornece um pulso positivo de corrente, a corrente vai percorrer todo o condutor aqui, segundo o caminho das flechas azuis, vai passar por uma resistência de carga ou o que for, pode sair do circuito para outro componente. Mas ela vai também retornar pelo segundo condutor, nesse caso aqui pela carcaça do conector, que aparentemente é um símbolo do conector coaxial aqui, vai retornar pela carcaça do componente para a Terra. Isso aqui é um diagrama esquemático só, não tem nada a ver com geometria. Mas se a gente tentar refletir isso aqui de volta numa visão geométrica, essa corrente vai tender a retornar
o circuito, retornar para a origem pelo caminho de menor indutância e menor resistência. Se a gente pegar aqui e olhar o caminho de menor indutância relacionando aquele condutor que a gente está olhando aqui em cima, o caminho onde foi a corrente, e o caminho para onde vai voltar a corrente, o caminho de menor indutância é a superfície imediatamente inferior, abaixo desse condutor. Se não for outro condutor explicitamente desenhado, o caminho de menor indutância é a malha de terra que está embaixo dele, possivelmente. Que é o caso desse exemplo aqui do esquemático. Vou montar lá embaixo. O caminho de retorno, basicamente, é a corrente vai tender a fluir de volta pela malha de terra em torno do próprio condutor, seguindo a geometria dele. E, chegando no destino aqui, ó, ela vai fluir pelo que seja até chegar no pino de alimentação do próprio CI, que é de onde ele drenou o pulso de corrente inicialmente. Se a gente tiver um capacitor ou algum caminho de baixa impedância para alta frequência aqui, esses pulsos de corrente vão tender a chegar aqui no capacitor. Se eu não tiver um componente de baixa impedância aqui próxima, ele pode ter que circular por uma baita parte do circuito, pela alimentação do circuito, por um regulador ou por algum capacitor lá que fique à distância, um capacitor eletrolítico grande lá da fonte, para só depois vir aqui e chegar no pino do terminal do circuito amplificador genérico que a gente representou aqui. Isso aqui não quer dizer que eu não estou falando em propagação de sinais com uma propagação de onda aqui. Eu estou falando só de uma análise estática, como se fosse um circuito de quase estática, que no momento que a corrente do azul aqui foi, vamos dizer, injetada pelo amplificador, nesse mesmo momento ela está chegando de volta no capacitor aqui, no retorno ou no retorno na fonte de alimentação. É praticamente instantâneo. Tá? Nossos circuitos são analisados em quase estática, não tem diferença de fase de um sinal dentro do nosso próprio circuito. Ou essa diferença é negligenciável. Aqui já mostra uma boa prática aqui, que é reduzir a distância entre o acoplamento da alimentação do circuito e o primeiro elemento de desacoplamento aí, que seria um capacitor que vai fornecer corrente para esses picos drenados, esses surtos, que podem ser instantâneos ou podem ser repetitivos aí de corrente fornecida. O que mais isso já nos lembra aqui agora é que tem circulação de corrente, então tem queda de tensão. Quer dizer que durante essa circulação de corrente aqui, podem ser geradas derivadas aqui, gradientes de tensão ao longo de todo esse caminho, tanto no caminho de ida quanto no caminho de volta. E se não tiver um capacitor próximo aqui, pode gerar um gradiente de tensão ao longo de toda a linha até a fonte de alimentação lá na entrada do circuito. E esse gradiente de tensão pode não afetar só esse amplificador. Pode ser que, ao drenar um grande pico de corrente, caia a tensão nesse nó ABS e todos os outros componentes que estão aqui próximos, pode ser outros componentes de natureza diversa, vão sofrer a mesma queda de tensão. Se não houver algum componente aqui para nos ajudar a fornecer essa corrente de surto durante a operação. Então aqui já vou deixando uma dica do que a gente vai ver em seguida. O caminho de retorno da corrente se refere a observar esses laços fechados e o maior prejuízo dele não ser o próprio componente que pode se prejudicar por uma queda de tensão da alimentação durante esses surtos aí, ele também pode propagar componentes desse sinal para outros componentes próximos através dos fios de alimentação e também através da própria malha de terra, que é compartilhada por outros componentes e pode também flutuar o valor da referência localmente em várias partes da placa. Então, por isso a gente vai olhar sobre estratégias de distribuição, estratégias de construção de parte de referência ou de terra do circuito. Alguém já tinha se preocupado com isso? Já tinha tentado botar nesses termos essa questão de que existe um espalhamento desses parâmetros parasitas e que a queda de tensão implícitas a eles? Isso é uma coisa que às vezes é até contraditória quando a gente começa a estudar eletrônica, de olhar que o sinal pode se propagar pela alimentação do circuito. Isso é bem grave, isso acontece de verdade. Aqui embaixo a gente tem exatamente ilustrada essa situação que eu falei sobre caminho de retorno para uma malha de terra. Ainda que eu esteja usando, como está ilustrado nesse circuito, um conector J1, em que um sinal entra por um dos terminais e o outro está ligado aparentemente na referência de terra, que é toda uma malha aqui, toda uma camada debaixo da placa,
A gente vê por aqui que R1 está conectado nessa malha por aqui e R2 para essa malha aqui também. O sinal gerado nesse condutor que está em azul, ele vai se propagar pelo circuito e vai retornar pela malha, não pelo caminho mais curto da malha, que seria um caminho reto aqui até o outro terminal do conector J1, mas ele vai retornar pelo caminho que tem uma menor indutância. Então, seguindo, por causa que a indutância entre dois condutores depende da distância entre eles, provavelmente esse caminho vai seguir o trajeto do condutor original. Eu adoro fazer simulação, né? Para mim, o LT-Spice é uma das melhores ferramentas de engenharia elétrica que existe. Então, eu simulei isso aqui. Simulei no meu circuito aqui um componente bem simples. Eu simulei simplesmente um transistor MOSFET, um IRF 510, comutando, ligando e desligando uma carga resistiva com uma pequena componente capacitiva em paralelo aqui. E esse IRF, ele permite que aplique 100 volts nessa carga ou bloqueie 100 volts. O mais interessante aqui, eu tenho também o gate driver, né? Para conseguir comutar esse meu transistor IRF 510, que tem uma capacitância de gate, o terminal de source aqui, capacitância significativa. Eu tenho um gate driver e que eu botei aqui uma resistência séria do gate driver só de 2 ohms, que é uma capacidade boa para um gate driver com só 2 ohms. Mas ele vai causar um grande DVDT aqui no gate driver para injetar uma corrente e minimizar as perdas em condução desse transistor M1, que está sujeito a 100 volts e a 2 amperes quando conduzindo. O que eu fiz aqui para mostrar a influência desses parâmetros? Eu botei aqui pequenas resistências de retorno separadas do gate driver e do transistor M1 e uma pequena indutância que representa só a indutância de uma via. Olha só, essa indutância é só a indutância que foi estimada lá como 1.2 nanohenry para uma via pequena 0.4 milímetros de diâmetro. Não contei indutância devido ao comprimento do fio, não contei capacitância devido ao acoplamento, não inseri mais outras. E é só uma indutância. Supomos que tenha um condutor direto do MOSFET ligando com a camada da camada anterior da placa, inferior da placa, e que essa camada é um plano de terra ideal, que consegue conectar todo mundo com baixíssima indutância e nenhuma resistência. Simulei uma situação bem conservadora aqui ainda. O que acontece quando eu comuto, ligo e desligo esse meu MOSFET aqui? Podemos observar aqui no sinal de cima a tensão do gate dele. Toda vez que eu comuto a tensão do gate, eu tenho que carregar e descarregar uma capacitância parasita enorme que vai causar durante a carga um surto de corrente nesse sentido, nessa malha aqui, para carregar o capacitor, e durante a descarga um surto de corrente no sentido oposto. Obviamente que um surto de corrente, principalmente em cima dessa indutância, vão causar grandes variações de tensão aqui nos dois nós que eu chamei terra local 1 e terra local 2. Por que eu separei como dois terras locais aqui? Porque, geometricamente, os componentes que estiverem próximos a V1 aqui, que é a fonte do gate driver, eles vão sofrer influência da tensão que o nó de referência, o nó de terra, tem na região dele, próximo daquela área da placa. E componentes que estiverem próximos de M1 vão estar sujeitos também a tensões locais da malha de terra, ou sinal de referência naquela região. Olha, eu nem me preocupei com indutância, capacitância parasita lá em cima na alimentação do V2 lá. E isso eu abstraí, eu estou olhando aqui embaixo. Mas o que a gente observa aqui é essa flutuação de tensão bastante significante, inclusive, durante as comutações. Eu já achei, numa certa época da minha formação, que isso aqui fosse na verdade, só um spike de alguma tensão induzida na ponteira que eu estava medindo o meu circuito de verdade. Mas não, isso aqui de verdade ocorre, porque é uma variação da tensão local no pino de terra daquilo ali. E se a gente for dar um zoom aqui próximo, em uma comutação só, olhar a variação das tensões, passa aqui de 1 volt no terra local 1 aqui, e chega aqui a pouco mais de 1 volt no terra local 2, tanto positivo quanto negativo, chega a menos 2 volts aqui inclusive, valor negativo, no terra local 2. Principalmente porque terra local 2 ele está sujeito tanto à corrente da malha aqui, como também à própria corrente de condução do MOSFET, que passa pela outra malha aqui, do lado direito. Então a corrente do terra local 2 tem uma maior flutuação aqui, a tensão resultante nele. Mas a gente vê que isso aqui é um problema sério. Mesmo que é uma situação conservadora, isso aqui
influencia vários circuitos próximos. Então, tomar esse cuidado. Sinais com natureza diferentes, por exemplo, sinais de potência com condutores de natureza diferente, como condutores de potência e condutores com natureza de sinal, que têm maiores impedâncias e podem estar sujeitos a esse tipo de interferência, eles devem ser mantidos ao máximo afastados e a conexão de terra deles deve ser pensada de forma que localmente eles não sejam atingidos por componentes próximos. Os efeitos são muito pronunciados dessa interferência, gerados principalmente por circuitos de potência comutados ou também circuitos digitais, que também têm natureza comutada. Circuitos como processadores, memórias digitais. Geram muito interferência desse tipo. Mas também pode... Professor, Sim, Guilherme. eu já vi em algumas boas práticas para produção de PCB falarem que é ideal não fazer curvas abruptas em trilhas, que ocorra um ângulo de 90 graus nessa trilha para evitar a reflexão do sinal. Aí, tipo, seria algo parecido com esse retorno decorrente que o senhor está mostrando aí? Não, isso aqui tem efeito, não tem a ver com esse efeito aqui de quase estática. Isso aí tem a ver com propagação das ondas numa frequência bastante mais alta, né? Na qual agora sim o tempo de propagação é significativo dentro do teu circuito e partes do circuito enxergam fases diferentes da onda. Isso aí já é uma análise de alta frequência, não é essa análise quase estática que a gente está fazendo aqui, tá? Mas, de Uhum. fato, essa prática aí tem a ver com quando tu troca a direção numa trilha, tu também modifica a impedância percebida pela onda e pode acontecer reflexões de sinal no meio do caminho. Mas, desculpe, não está relacionado com esse efeito aqui, tá? Ah, Também tá, sofre as certo. influências, essas ondas também sofrem essas mesmas influências aqui, mas esse efeito que tu está me falando aí sobre geometria da trilha, nas curvas, por exemplo, é outra coisa. Certo. Sim, essa boa prática aí de não fazer curvas diretamente de 90 graus tem a ver com essa variação na impedância percebida pela onda. E aí, nesse caso, tu já não olha os sinais como simplesmente isso aqui que eu modelei aqui em cima, que é uma indutância em série, uma resistência em série e uma capacitância. Tu modela eles como guias de onda, que obrigatoriamente tu vai fracionar isso aqui, vai observar o comportamento, inclusive com modos de propagação diferentes, para ver qual a orientação do campo elétrico e magnético ao longo da propagação dele. É uma outra história, tá bom? Isso aqui é uma outra aula bem mais longa que, infelizmente, está fora do nosso escopo dessa disciplina. Mas é bom que tu chamou atenção, né? Isso aqui é uma análise de quase estática, ainda. Apesar de a gente estar falando aí em frequências altas, né, que causam essas frequências de auto-interferência do circuito aqui, isso ainda é um efeito de quase estática, tá? Perfeito, obrigado. Beleza. Bom, agora a gente viu tudo que é ruim, né? E tudo que causa problema. Vamos dar uma olhada como é que a gente evita esse negócio, então. O que eu posso fazer para diminuir a influência de todos esses comportamentos aí? A primeira coisa é, para reduzir efeitos de indutância, é usar o W, a largura da trilha tendendo ao infinito, que é melhor possível, preencher uma área inteira de cobre em vez de fazer simplesmente um condutor fino com uma dimensão mínima de largura lá no meio. Isso pode reduzir tanto a indutância quanto a resistência, simultaneamente. Cuidado, lembrem-se que reduz a indutância, aumenta a capacitância, implicitamente pelas expressões que a gente viu lá em cima. Mas, para componentes que não se importam muito com indutância, com capacitância, quer dizer, componentes que, principalmente que tratam com níveis de corrente altos, isso é uma boa prática. E essa placa aqui que eu encontrei, ela exemplifica perfeitamente isso. Eu achei muito legal isso aqui. Inclusive, é um design de referência da Texas Instruments e bem legal analisar essa placa. Olha que interessante. Vejam que num tom de verde diferente a gente consegue ver os condutores da placa aqui. Vejam que não tem assim linhas ligando um ponto ao outro, mas tem geometrias enormes aqui, ó, ligando um ponto ao outro dessa placa. Vejam bem que interessante a largura desses condutores que eles botam aqui. Melhor ainda, vejam que em torno dos componentes não tem área praticamente sem condutor aqui. Vejam que tem uma baita de uma área aqui embaixo, ó, que é todo um condutor só, que liga vários componentes, olha só. É uma baita de uma área aqui que é uma área enorme de cobre que liga um monte de coisas nela. Uma área única. Em vez de fazer um condutor, você usa uma grande área, que afinal tem um W muito grande, né? E vai ter uma baixíssima indutância e uma baixíssima resistência. Aqui em torno de outros componentes, a gente consegue ver aqui também, que até existem
algumas trilhas aqui com uma largura mais comum, com geometrias mais modestas. Mas grande parte dele, principalmente a parte aqui que trata da esquerda, que me parece que é o primário de um transformador, ele tem trilhas aí bastante avantajadas, vejam bem a largura delas. E outra coisa interessante, que eu não consigo confirmar com vocês, que eu não tenho detalhes desse circuito aqui, eu não consegui olhar ele em mais detalhes, mas me parece que aqui pode ter até um plano de terra grande aqui em volta, porque ele é ligado com várias vias, ó, na camada inferior, em vários locais. Aqui, ó. Então eu desconfio que isso aqui seja até um plano de terra ligado com a camada inferior, olha só. Várias vias aqui no meio do caminho. E aqui, obviamente, por ser um design de referência, se não sou enganado aqui, trabalha com alta tensão, ele tem, vejam aqui na camada de baixo, uma isolação bem pouco modesta aqui, uma isolação bem grande entre um lado e o outro, em que ele não tem condutores aqui no meio do caminho. Esse U2 é um optoacoplador. Eu projetei aqui como eu acho que seria embaixo do transformador, né, essa trilha de isolação. Mas uma isolação bem boa entre um lado e outro, porque trabalha com alta tensão. E aqui também tem um caminho com uma isolação bastante razoável aqui para separar a parte do circuito. Mas então, uma das formas de fazer é maximizar a largura das trilhas quando elas tiverem altas correntes. Claro que isso prejudica para o lado do acoplamento capacitivo, mas eu estou falando aqui em evitar flutuações daquele tipo lá no caminho de retorno, em que é mais grave a indutância. Outra forma de tratar com isso aqui é, olha, eu não vou conseguir me livrar das capacitâncias, indutâncias e resistência parasita, mas eu posso projetar meu circuito para que sistematicamente ele elimine a influência. E a sinalização diferencial é uma forma de se realizar isso, que é, ela vai reduzir a sensibilidade aos parasitas e também a sensibilidade a acoplamento de interferência externa nesses condutores, quando os condutores forem organizados de uma forma simétrica, aqui, ó, de forma que o sinal não é uma tensão que é transmitida em relação a um plano de terra, que tem uma referência local. Ele é transmitido em relação a outro sinal. Então, todas as capacitâncias parasitas de um sinal vão existir também no sinal oposto dele, ou no sinal de referência dele próprio, e também interferências externas vão se acoplar, se esses dois sinais forem roteados sempre próximos, né? Vão se acoplar entre os dois ao mesmo tempo, de forma que tudo que for induzido de interferência num, supomos um pulso que foi induzido de interferência em um deles, por um campo magnético externo, ele vai ser induzido também no outro. E lá no receptor, eles vão subtrair as tensões de um e de outro e vai sobrar só o sinal de fato que saiu da origem. Porque as interferências se acoplam igualmente nos dois. Também tem uma outra vantagem que é, quando você tem um sinal diferencial simétrico aí, as correntes circulantes elas tendem a se anular, então ele produz um campo eletromagnético externo praticamente nulo. Quer dizer que a corrente que sai é a mesma corrente que retorna, então se eu somar o campo magnético produzido por um ou por outro, eles têm sentidos opostos e basicamente ele irradia menos interferência também. Claro que isso só vale quando os sinais, a geometria deles seguir sempre os mesmos caminhos, para que esses efeitos valham, né? Obviamente, a arquitetura do meu circuito tem que comportar isso, eu tenho que na origem gerar ele de forma diferencial e no destino receber de forma diferencial também. E aí, as geometrias eles se acompanham sempre juntos e tentem manter sempre uma mesma distância entre os dois e a mais próxima possível. Aí ele fica menos sujeito à interferência e menos suscetível a efeitos desses parasitas. Então, aumentar o tamanho da largura das trilhas para reduzir efeitos de indutância, usar sinalização diferencial quando possível. Esquemas de terra, como terra em estrela. Separar as áreas de terra de acordo com a função, para que, mesmo quando ocorram aquelas ondulações e oscilações dos níveis de referência, ainda assim ele não se espalhe pelo circuito e não influencie outras partes do circuito. Uma das técnicas de separação é distribuição de planos de terra diferentes para áreas diferentes do circuito. Nesse nosso exemplo de baixo aqui, foi setorizado de forma que parte do processamento de sinal analógico fica nesse plano de terra aqui. Aqui no meio, na interface entre eles, está o conversor que faz conversão entre analógico e digital. E num ponto só,
o plano de terra é conectado com o restante da parte digital. Um esquema que se aplica mais ou menos nisso aqui é parecido com o que a gente tem aqui. Quando circulam os sinais entre um lado e o outro da placa, eles não devem circular de qualquer forma. Eles devem circular sempre por cima de um ponto só de conexão comum entre esses dois lados. Seria do lado de cima e do lado de baixo nesse exemplo aqui, no lógico digital. Por quê? Se eu circulasse qualquer um desses sinais, vamos supor, por um canto qualquer aqui, ó, se eu escolhesse uma rota alternativa para esse mesmo sinal que sai de A e vai para B aqui. Se todos eles passam pelo mesmo sinal, pelo mesmo caminho aqui próximo, aquela circulação do plano de retorno da corrente, vocês lembram? Tem que retornar para algum lugar. Se ele toma esse caminho, o plano de retorno vai ser exatamente pelo mesmo caminho. E todos os traços que passam por aqui, para cima e para baixo, vão sofrer a mesma flutuação do nível de terra. Já se eu escolhesse o caminho alternativo aqui, de A para B por fora, o caminho de ida da corrente seria por A, aqui por fora, e o caminho de retorno seria pelo plano de terra aqui por dentro, né? Pelo caminho alternativo. E que abriria tanto espaço para acoplamento de interferência por campos eletromagnéticos nessa área enorme que se formou aqui no meio, porque os campos magnéticos eles se acoplam e geram correntes induzidas em laços fechados, né? O menor laço fechado possível é o caminho de retorno ser exatamente embaixo do caminho de ida. E também está sujeito a diferentes variações aqui nessas variações das referências locais, como a gente viu aqui em cima. Idealmente, separar os planos de alimentação da parte analógica e digital de forma que eles não se sobreponham na placa. Tem uma isolação aqui no meio, se a gente for observar. Não tem condutores ligando eles uns aos outros, a não ser nesses pontos em que explicitamente eu quero ligar eles. E eles não se sobreponham nunca, porque o próprio fato de um plano de alimentação da parte digital, se ele se sobrepusesse sobre a parte analógica, existem capacitâncias implícitas aqui, que a gente já viu lá em cima, que são maiores quanto maior a área, e vão induzir aquele tipo de interferência por acoplamento capacitivo na alimentação analógica, que é uma alimentação que tem menos surtos, que tende a ser mais suave o comportamento. Então, não sobrepor os planos de alimentação de um e de outro com uma função ou outra. Para isso também a gente consegue permitir caminhos de baixa impedância para aqueles surtos de corrente lá em cima que a gente viu, que é botar capacitores de desacoplamento intencionalmente aí. Nosso exemplo aqui, entre um regulador, uma fonte DC-DC, e a carga que vai utilizar ele, um conversor AD-DC, apesar de no regulador ter lá capacitâncias bastante grandes, na ordem de microfarads, dezenas de microfarads, ele sempre tem um capacitor pequeno aqui. A gente vai ver mais abaixo esse motivo. Capacitores eletrolíticos com capacitâncias maiores, por serem economicamente viáveis, e capacitores cerâmicos de capacitâncias menores, porque eles têm menor comportamento em alta frequência. Mas também, quando geometricamente eles estão distantes, para evitar o efeito das indutâncias e resistências nesse próprio condutor aqui, L e R, se posicionam capacitores, mesmo que de capacitâncias pequenas, próxima à carga que vai consumir aquela tensão, aquela alimentação. Porque aí, o laço de retorno de uma corrente consumida por essa carga aqui vai ser bem próximo aqui, e esse laço de retorno vai ter uma indutância bastante pequena. Do que, se o laço de retorno fosse ter que corrente foi consumida pela DC, não existindo esses componentes aqui, o laço de retorno teria que voltar para um capacitor desse daqui, seja esse, ou seja esse, e circular por tudo isso aqui, passando por indutâncias e resistências da própria trilha de alimentação, que pode ser mais longa. Isso causaria uma queda de tensão bastante grande aqui, durante surtos de consumo para esse componente. Esses capacitores, então, dão um caminho de baixa impedância para componente de alta frequência somente. Aqui embaixo tem um bom exemplo de como esses capacitores de desacoplamento, como aqui C1 e C2, são posicionados. Aqui no meio nós temos um amplificador operacional típico, inclusive com posição dos pinos de alimentação positiva, V+, e negativa, V-, típicos. Todo o restante aqui é considerado um plano de terra, tanto que esses capacitores C1 e C2 são soldados aqui, wireless, num plano de terra que está por aqui. Mas eles estão o mais próximo possível do circuito que eles estão alimentando, ou da parte onde ele é consumida,
de forma que uma corrente consumida pelo terminal V+, não importa por onde ela saia, se ela sair pelo terminal de carga, foi entregue pela carga, vai retornar pelo plano de terra logo aqui. Se ela for consumida a partir da alimentação negativa aqui embaixo, vai ser entregue para a carga também, vai ter um caminho curto aqui para ela percorrer para retornar para o capacitor C2. Não vai ter que passar por uma linha de alimentação longa, que seria o final desses fios longos aqui, das linhas de alimentação. Não sei até onde eles vão. E também a outra prática boa é que esses fios de alimentação, sempre que possível, eles são de uma calibre bom aqui, de uma largura boa, maior do que o mínimo necessário. E o mínimo necessário é aplicado só lá muito perto do circuito, onde não é possível realmente chegar com condutores de maior largura. Principalmente para reduzir a indutância dessas alimentações, mas também esses capacitores devem ser posicionados o mais próximo possível do circuito. Muito cuidado! Capacitores de acoplamento reduzem os efeitos dinâmicos, não reduzem a queda de tensão em corrente contínua. Se a gente voltar lá em cima, no circuito simulado, dá para ver isso aqui, nossas formas de onda, porque o Terra Local 2 sofre um pouquinho de influência aqui, se a gente for observar. Depois de passar o efeito dinâmico mais severo aqui na transição, existe uma corrente circulando pela carga aqui, uma corrente DC, que retorna por esse caminho para a fonte, depois de passar do efeito dinâmico. E a tensão dele não volta mais a ser zero devido a essa pequena resistência no caminho de retorno aqui. Cuidado! Essa pequena resistência causa que Terra Local 2 fique flutuando aqui, ó, com uma tensão mais alta do que a referência zero enquanto estiver ligado, M1, e após passar do efeito dinâmico. Então, capacitores de desacoplamento só lidam com minimizar esses efeitos transitórios aqui. Não vão resolver o problema da queda de tensão DC gerado no restante do circuito. Então, eles não fazem milagre também. E sobre a escolha da tecnologia de capacitores eletrolíticos, eles têm maiores capacitâncias em geral e economicamente eles são mais baratos por unidade de capacitância e suportam maiores tensões. Mas eles têm características ruins em alta frequência. Já capacitores cerâmicos têm uma menor indutância e menor indutância parasita. Eles têm uma menor indutância parasita e são preferíveis para se tratar em alta frequência. Eles são ótimos porque a impedância deles tendem a reduzir com alta frequência, mas dependendo do tipo de capacitor, e esses aqui de baixo exemplificados são de tipo cerâmico, o capacitor tenderia a sempre reduzir a impedância com aumento da frequência. Eu vou rolar um pouquinho para baixo aqui para ver o gráfico completo. Esse é o comportamento ideal de um capacitor. À medida que aumenta a frequência, numa escala log aqui, a impedância também diminui. Mas, devido a efeitos parasitas deles, de acordo com a capacitância, a partir de uma determinada frequência, o efeito se inverte, ele passa a ter comportamento mais indutivo. Como a gente observa, 1 microfarad chega a uma impedância aqui de talvez 5 miliohm de 1 microfarad e começa a crescer. Estimando uma frequência aqui em torno de 5 MHz, já cresce a impedância de 1 microfarad. 100 nanofarads, um capacitor cerâmico de 100 nanofarads, vai decrescer até passando lá os 10, talvez atingindo 20 MHz, antes que se inverta esse efeito. O que se faz aqui? Por que se escolhem, então, vários capacitores em paralelo? Vejam bem. É típico para se tratar com baixas frequências e para, na média, se regular a tensão, se utilizar capacitores eletrolíticos, mesmo que tenham um comportamento de frequência bastante ruim, e acima de 1 MHz, aí eles já são deploráveis. Mas, em baixas frequências, eles se comportam bem. E adicionando mais componentes, mesmo que de capacitâncias menores, em paralelo, sempre a impedância de um arranjo paralelo é menor do que a impedância de cada um deles individualmente, né? Então, melhor. Se eu adicionar vários impedâncias de capacitâncias menores, apesar de em algumas faixas de frequência esses componentes de capacitâncias menores terem uma impedância maior nessa faixa de frequência, frequências baixas, o capacitor eletrolítico dá bem conta. E à medida que vai aumentando, aqueles pontos de mínimo de impedância de cada um deles vão sendo melhor aproveitados. Então, um arranjo de maior número de capacitores de várias capacitâncias diferentes vai garantir que, na média, sempre a impedância desse caminho seja menor para frequências mais altas. Por isso que, às vezes, se usam capacitores aí de capacitâncias bastante irrisórias, 10 nanofarads, por exemplo,
mas é para que numa banda de frequências eles tenham menor impedância do que os outros, que estão em paralelo com ele. O 100 nanofarads, que é um valor muito comum, típico em vários tipos de circuito, ele tem um bom compromisso entre custo, impedância e frequência de menor impedância que ele atinge. Só que isso só faz sentido, obviamente, quando esses capacitores estiverem localizados geometricamente muito próximos da placa. Aqui nós temos um arranjo aqui no esquemático que mostra um capacitor eletrolítico próximo de outro, aparentemente cerâmico, e outro aqui cerâmico também, de 100 nano e 100 nano, próximos no esquemático. Provavelmente na folha de dados desse componente diga deve-se ficar menos afastado do que 1 polegada do componente, esses capacitores de desacoplamento. E essa foto resume bem isso. Faça isso e não faça isso. Os capacitores devem ficar na cara do circuito o mais próximo possível. E logo aqui eles têm vias que provavelmente ligam eles com a camada de baixo com o terra ou com a alimentação negativa. Não faça isso. Não ligue uma trilha ainda antes de chegar no componente. Isso é uma prática ruim. Esses capacitores não são tão eficientes no papel deles, de ser um caminho de baixa impedância, porque afinal eles têm uma trilha aqui que, por menor que seja, ela ainda tem uma indutância e uma resistência atreladas.